Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu vou começar a nossa fala, a nossa conversa, a nossa pregação hoje, contando uma coisa linda que aconteceu essa semana com o Caio e comigo. Nós fomos chamados, uma querida estava fazendo um tipo de uma cura interior, e essa ovelha ligou e pediu se poderia conversar conosco. No meio da nossa conversa, a gente nem estava entendendo muito, porque ela tinha sido muito machucada em várias igrejas, graças a Deus, não na nossa, mas ela sentiu naquele momento de cura interior que ela deveria pedir para um pastor perdão pelas coisas que tinha pensado, sentido, falado, não importa, mas também o Caio viu a necessidade, como pastor, como membro do corpo de Cristo, de pedir perdão a ela pelo que foi feito, né? E no fundo, você sabe que quando alguém se machuca, a primeira coisa que a pessoa faz é não brinco mais, não vou para a igreja, fica só em casa, né? Briga entre irmãos, não importa, é para a igreja que vai embora e não quer voltar mais. Aquilo foi tão incrível, foi tão maravilhoso, porque lá pelo meio da conversa, não só ela está chorando, como o Caio está chorando, né? E aí, ele também começou a dizer, você sabe, o Caio realmente é muito chorão, ele é, mas não era esse o motivo do choro dele. Ele começou a chorar porque ele se lembrou de uma cena onde, quando criança, morando ainda em Olímpia, indo à igreja, a igreja que eles frequentavam, o pastor chega para a mãe dele e fala para que ela não deveria mais ir à igreja. A mãe havia brigado com o pai por ter casado com alguém que o pai não queria, e eles estavam sem se falar há muitos e muitos anos, a ponto de que o Caio só foi, acho que, conversar com o avô depois de 15 anos, tudo crente, tá? Mas o que foi mais incrível dessa história é que o pastor daquela igreja chega para a mãe e fala assim, né? Você não deveria vir para a igreja, nem trazer seus filhos, porque, afinal de contas, você é brigada com o seu pai e você é um assinte para ele, você está aqui, né? E a minha sogra, que era mansa, bem mansinha, virou e falou assim para o pastor, vai chover canivete, mas é agora que eles irão todo domingo aqui na igreja. Mas aquilo teve, na vida da criança, do Caio, um choque, porque ele se lembrou disso. Enquanto ela falava, ele se lembrou disso, e ele estava chorando. Na hora do pedido de perdão, depois eu perguntei para ele, o que você fez com aquela cena que te vinha à cabeça? Ele falou, eu também liberei, eu também perdoei, né? E aí, para mim, que estava ali só observando, aquilo era uma confirmação, porque o tema nosso, da nossa pregação de hoje é machucados, porém libertos. Então, aquele momento foi um momento de cura para os dois lados, os dois estavam ali, Deus estava presente, foi muito lindo. Como eu estava pensando, na pregação eu falei, é uma confirmação. Então, sendo uma confirmação, hoje é um dia de cura, hoje é um dia de libertação, e eu quero começar pedindo que você fique em pé e nós vamos orar. Há uma necessidade de cada um de vocês se colocar diante de Deus para pedir que Deus fale com você, que aquilo que precisa vir à sua mente, que Ele possa trazer em cena o que for, se houver alguma pessoa que você vai ter que liberar, se houver alguma cena, fala, seja o que for, hoje é o dia da tua libertação. Pai amado e querido, nós estamos na tua casa, Pai, e como bom Pai que o Senhor é, um Pai amoroso, eu sei que o Senhor tem cura, que o Senhor tem projetos, eu sei que o Senhor tem libertação. Então, Pai, em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa até o seu trono da graça, venha, Senhor, com a tua graça, a tua unção que quebra o jugo, fala conosco, derrama sobre nós, Pai, este mover do teu Espírito, e faça, Senhor, um reboliço, para que ninguém saia daqui como entrou, Pai, mas que saiamos curados, restaurados, fortalecidos, firmados, fincados na rocha, sabendo que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor há de completar, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então podem sentar, por favor.
Muitos de nós fomos machucados, muitos de nós, não importa a idade, né? Claro que quando você é mais jovem, mais novo, quando você é uma criança, a tua mente divaga e você leva exatamente aquilo que a pessoa está falando, você acha que aquilo é uma verdade, né? Então você começa a ter medo, você começa a ficar, e dependendo do que é falado, entra no teu coração como uma espada, uma coisa tão horrível, e aquilo envenena a tua alma. Mas nós temos que ver que libertação tem a ver justamente com restauração, com novos começos, com cura que Deus quer fazer nas nossas vidas. Isso porque quando Deus criou o homem, Ele criou, e o relacionamento que Ele tinha com o homem era um relacionamento de liberdade. Deus criou Adão, colocou ali naquele paraíso, naquele lugar maravilhoso, e deu a ele livre-arbítrio. Por que do livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a possibilidade de você escolher o que você vai fazer. Então, nós temos que ver que naquele momento de relacionamento, Deus deu, inclusive a Adão, a possibilidade dele não obedecer à única ordem, ao único mandamento que Deus deu. E realmente Adão caiu nessa cilada muito grande. Mas Deus criou Adão, quando Ele fez Adão, Ele colocou e lhe deu trabalho. Ele trouxe para Adão poder para administrar, poder para cuidar, poder para proteger aquele local, porque quem é livre tem que assumir responsabilidades. Hoje existe um bando de jovens ali, quando começam a ver que pai começa a ensinar, não pode, não faz, não fala, algumas coisas assim, a pessoa fala, eu vou sair de casa, eu vou embora, ninguém vai mandar em mim, só que ele não sabe que ele não tem dinheiro para pagar o seu novo local que vai morar, ele não sabe que ele não vai nem por sonho gostar de lavar e passar roupa, ele não sabe que ele não vai ter condição de ficar cozinhando e fazendo. Vocês estão entendendo que muitas vezes o que o jovem está querendo dizer é o seguinte, eu não quero ser mandado, eu não quero que ninguém mande em mim, eu quero fazer o que eu quiser sem ninguém me atormentando. Adão, ele era um homem livre, mas tinha que ter responsabilidade, porque a responsabilidade exige de cada um de nós tempo, energia, dedicação, iniciativa, trabalho, é isso que faz a pessoa realmente ser livre. Quando ela está livre, ela consegue se sustentar, se manter, ela consegue, e não estou falando só do financeiro, porque muitas vezes nós não temos nem estrutura emocional para poder dizer que nós vamos nos tornar livre, mas com a queda, nós nos tornamos sim, escravos do pecado, e aí nós não teríamos nenhuma condição, só porque nós quiséssemos falar assim, eu não peco mais, eu não faço mais. Não adianta, porque só quem recebe Jesus como Senhor e Salvador é que vai ter sua vida mudada. E você vai ver uma pessoa, se ela é cristã ou não, pelo fruto que ela estiver dando. Porque senão é engano, é mentira. Ela pode até estar dentro da igreja, como o Caio mesmo falou tantas vezes. Ele frequentou a igreja até o dia que ele entrou na faculdade. Aí ele começou a ficar envergonhado de passar com Bíblia embaixo do braço para poder ir para a igreja, enquanto todos os amigos dele estavam bebendo, enchendo a cara, e ele também escondido da família, né? Então aí ele resolveu sair, mas ele tem certeza que ele só se converteu no dia 9 de janeiro de 1900, vocês já conhecem a história. Mas vamos lá, Jesus, quando ele entra no seu e no meu coração, é tão gostoso de ver isso. A palavra de Deus conta isso em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, a palavra de Deus, Jesus chega e ele se levanta dentro de uma sinagoga, e ele fala uma passagem que estava lá em Isaías, ele lê o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você pode dizer, mas Raquel, eu não sou cega. Nós éramos, todos nós éramos.
O príncipe desse mundo faz isso. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E olha, não adianta às vezes você querer falar para uma pessoa, porque às vezes ela está tão cega, ela não entende o que você está falando. Por isso que quando você estiver orando, você peça a Deus: Senhor, tira a cegueira, tira a surdez. Ela está com os olhos vendados, ela não consegue entender o que o Senhor está falando para ela. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu abri a porta da prisão. Ele abriu a porta da prisão, ela está aberta, e nós agora já podemos enxergar. Infelizmente, muitos de nós ainda estamos, apesar da porta estar aberta, nós ainda estamos sentados lá dentro e somos prisioneiros de algumas falas, de algumas experiências negativas, de algumas circunstâncias que nós passamos, que nós vivenciamos. Pode ser que em algumas áreas nós já tenhamos sido libertos, mas tem outras que ainda não. E ali nós temos que pensar que a palavra evangelho, ela significa boas novas, boas notícias. Se elas são boas notícias, nós precisamos querer justamente fazer o quê? Que ela se torne para nós essa libertação que ele tem. Foi isso que Jesus falou para nós. Quando um homem nasce de novo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro da gente. E você precisa entender que nós não estamos falando da separação da Trindade. Também está escrito: viremos e faremos nele morada. Habita dentro de você o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que fez nova todas as coisas, inclusive na tua vida. E aí, a tua salvação, ela é instantânea. Diz a Bíblia que o teu nome é colocado no livro da vida, mas a nossa transformação começa a atingir, até eu e você, a gente possa atingir a estatura de varão perfeito, que é Jesus. Então, somos salvos instantaneamente, mas não é automaticamente que a nossa mente, a nossa alma passa por esse processo. Para cada um de vocês, para cada um de nós, vai ser o tempo que você se abrir para aquilo que Deus tem para fazer. A porta já está aberta, com certeza, mas cada um precisa sair lá de dentro, precisa querer fazer isso. Olha o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 7. Então, disse Jesus mais uma vez: em verdade, lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 9, ele continua: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Está aberto, você pode entrar, ter como voltar, ter comunhão com ele, voltar, sair. Está aberto, ele já fez isso. Gálatas 5:1, ele fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, como eu falei, muitos foram tão machucados, ficaram tão condicionados à sua velha história, aquilo que falaram para você, você se tornou tão escravo, que torna difícil para essa pessoa sair e aceitar a liberdade que é proposta na Bíblia por Jesus para a nossa vida, né? E aí você pode perguntar: mas quais são os motivos que nos aprisionam? Nós temos motivos, nós podemos falar assim, da área econômica. Se você veio de uma família que não tinha muito recurso financeiro, aí as pessoas podem começar a te humilhar, podem começar a te taxar, falar algumas coisas. Nós temos também a parte social. Quem de nós não passou por bullying? Talvez, se você for um pouco mais velho como eu, naquela época não era esse nome. Mas quem de nós não foi humilhado? Quem de nós não falaram? Era uma coisa tão horrorosa. Às vezes a própria religião. Eu não estou falando sobre ser cristão, conhecer a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas vezes a religião também se torna uma maneira de te proibir, de não fazer, de não faz. Aquilo lá começa a ser tão horroroso, porque é um rigorismo, é uma imposição, e muitos pais às vezes usam palavras. Olha, eu tenho uma parte. Quando morre alguém, e a pessoa chega para uma criança que acaba de perder o pai e mãe,
vira e fala assim, não, agora Jesus levou, está lá. Misericórdia! Essa criança não vai querer nunca Jesus. É claro, Jesus está tirando algo maravilhoso dela. Jesus está sendo ruim para ela. Gente, a morte é uma questão de queda do homem, é pecado, não tem nada a ver. Claro que, graças a Deus, se ela tiver aceitado a Jesus, ela volta para Ele, mas nós não podemos usar determinadas palavras que vão massacrar a fé da criança, a fé que ela poderia ter. Existem também os casos que são psicológicos, são maus tratos físicos, são maltratos verbais, são traumas, são abusos, inclusive abuso sexual dentro da família. Olha, você não faz ideia quantas vezes nós já ouvimos isso dentro da casa do pai que acontece, e acontece mesmo. Mas essas situações, elas nos marcam com tanta força, tão forte, e nós nos tornamos prisioneiros. Vocês conhecem a história de como os elefantes, eles são condicionados a se submeterem a seus senhores, e eles bem pequenininhos, aquele dono amarra nele uma corda, põe uma estaca, dá uma certa liberdade, o bichinho consegue correr, mas de repente ele não pode passar dali, ele não tem força para arrancar, e ele vai crescendo, crescendo, mesmo depois, quando ele nem se imagina a força que ele tem, o gigante que ele é, ele não tenta mais sair, porque aquela estaca, que não precisa mais ser visível, aquela estaca já condicionou, e isso acontece com muitas pessoas também. Hoje eu e você podemos ter estacas invisíveis que nos amarram, essas estacas não existem mais, é claro que não, mas nasci assim, vou morrer assim, não tem como resolver, Eu gosto de pensar que quando Jesus me alcançou, Ele teve que curar muitas coisas na minha alma. E não pense, algumas pessoas falam assim, porque ela é psicóloga, então ela não tem trauma, ela está resolvida. Olha, eu vou te contar uma coisa, tem muito psicólogo que vai ser psicólogo para resolver, tá? Porque há tanta coisa que acha que sozinho não vai dar conta. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus nos deu um presente, e nós precisamos nos apropriar daquilo que Ele já fez, e é por causa do que Ele já fez que nós temos uma garantia de mudanças acontecendo na nossa vida. Então nós somos livres, muitas vezes, mas nós não estamos libertos. E eu posso falar, como eu disse, por experiência própria. Vou contar uma experiência que eu tive, eu devia ter uns 9, 10 anos, não sabia o que era inglês, mas meu pai e minha mãe acharam que estava na hora de eu aprender, entrar numa escola, fora da escola normal de aula, para eu aprender inglês, e eu fui. Só que eu faltei no primeiro dia. E o primeiro dia eles tinham ensinado o que é homem e o que é mulher. Homem é he, mulher é she. Aí a mulher, eu chego no segundo dia, ela olha para mim e fala assim, Maria, é he ou é she? 50% de chance de dar certo. Eu não sabia nem o que ela estava falando, nem o que era he, nem she. Então, eu virei e falei, he. A classe caiu na risada. Então, eu sei ler, eu entendo uma pessoa que fala inglês, mas na hora de sair, travadinho, travadinha. Então, isso são coisas, 9, 10 anos, o que você tem de cabeça para falar, essa mulher não entende nada, ou então eu precisava aprender, você não faz, aquilo entra e você fica prisioneiro, e você ali, olha, sem uma transformação mental, queridos, nós vamos carregar essas mentiras para o resto das nossas vidas, e nós não vamos desenvolver tudo que Deus tem para nós. E não pense que isso só acontece quando nós somos crianças, não. Pode ser adulto, pode ser um marido com uma mulher, pode ser a esposa para o marido, pode ser mãe para filhos, pode ser o que for. Frases existem, são malignas, vem assim, o próprio bicho usando a boca daquela pessoa, entra, fere, rasga, machuca, e a gente vai gerando aquelas estacas invisíveis, para a gente não usar todo o potencial que Deus tem para nós. Muitos de nós
talvez, não sei vocês, mas muitos foram ensinados, condicionados a se sentirem inferiores, se sentirem feios, burros, alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, amarelo, vermelho. Todos esses padrões, gente, são padrões criados pelo príncipe desse mundo. São padrões que ferem aquilo que é a obra-prima de Deus. E aí a gente começa a usar aquela carapuça: eu sou feio mesmo, eu sou gordo, eu não presto para nada, eu nunca vou ser nada, eu nunca vou fazer nada. Essas frases ficam tocando, falando na nossa cabeça, e vem essa crítica de uma maneira tão grande, gera em nós uma falta de encorajamento, e às vezes não precisa nem ser crítica, é só você falar: por que você não é tão inteligente que nem seu irmão? Dançou. Comparação é diabólico. Comparação é diabólico. Nós somos o que Deus planejou para que a gente seja. Nós fazemos o que Deus quer que a gente faça. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já conhecia cada um de vocês. Ele já sabia e já tinha escrito. Não é por determinismo, é porque Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas às vezes nós não conseguimos acreditar no que Ele tem falado. Nos tornamos cristãos, mas estamos amarrados. Não deixamos fluir aquilo que Deus tem para nós. Ficamos prisioneiros, mesmo Deus falando que nós somos livres. Você já pensou? Se nós falamos toda hora, Deus é amor. Nós falamos toda hora, Deus não mente. Mas quando aquilo deveria fazer uma cura para nós, não é bem assim, é porque, não, eu sou isso mesmo, e o pior é que a gente fica tentando arrumar culpado, né? Porque é o outro, é aquele que fez, é dessa maneira que nós nos tornamos prisioneiros, porque o que está escrito na Bíblia é válido até hoje, para o dia de hoje, para cada um de nós, mas alguns vão poder se apropriar e outros não. E aí, só Deus, e eu tenho uma notícia que não é tão boa, e qual é a notícia? Deus não pode mudar a tua mente. Como assim, Raquel? Ele cria situações, Ele te deu a palavra dEle, Ele está com tudo já resolvido. Aquela frase na cruz, está consumado, e estava tudo pronto para você e para mim. O problema é que nós não acreditamos nisso, é que nós ficamos duvidando desse amor dEle. Mas Ele diz: está tudo resolvido, nós só precisamos abrir a Bíblia e crer no que está escrito. Esse é o ponto. Nós não acreditamos na palavra dEle, nós não acreditamos que Ele nos ama com amor eterno. Eu vos amei e vos escolhi. Você acredita nisso? Então, como é que você vive mendigando o amor do outro? Como é que você vive querendo que o outro fale: eu te amo? Se ninguém me falar que me ama, olha, eu até gosto, tá, que fale, mas não é esse o ponto. Claro que todo mundo gosta de se sentir amado. Mas se ninguém falar, o teu pai, esse pai, já falou isso para você. Você é extremamente especial. E Deus deixou isso, sabe o quê? Registrado na Bíblia. Nós temos falado muito sobre essa história. Quando você lê sobre Israel, que ficou preso 430 anos no Egito, se tornou escravos. Foi tão lindo, Deus levanta Moisés para ir lá, para falar com eles, para libertá-los. Gente, foi preciso 40 anos de Moisés também ser trabalhado, para depois todo o Egito sair de dentro dele, para ele poder estar pronto para ir fazer o que Deus queria, libertar os filhos dele. E eu acho lindo porque Deus fez o povo de Israel presenciar, ver. Se coloca, faz de conta que você está vestido, paramentado com aquelas roupinhas, todo mundo de vestido, né? Porque homem e mulher usavam aquelas roupas. Você está ali e você faz parte desse Israel. E você está vendo todas aquelas pragas acontecendo. 10. Cada Deus estava sendo derrubado. Eles criam naqueles deuses, eles criam, e cada um deles foi sendo derrubado. Isso é maravilhoso, mas não adiantou muito, né?
Claro que não adiantou, porque se tivesse adiantado, quando eles chegaram para tomar posse da terra prometida, de maneira nenhuma eles não iriam falar aquilo que eles falaram. No meio do caminho, até chegar lá, eles ainda começaram, ai, que saudade que nós temos dos... Aí vem cebola, alho, melão, vem o que quiser. Então, em outras palavras, é assim, ó, você me liberta, mas não de tudo, tá? Tem muito crente que faz isso. Eu estou liberto em algumas coisas, mas nestas áreas eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Eles falavam que eram livres, mas aí quando eles chegaram mesmo ali para tomar conta, entrar naquele local que era promessa de Deus, quando você lê Números, capítulo 13, de 31 a 33, essa é uma passagem que eu já falei tantas vezes, até mesmo em eventos, momentos de trazer cura. Olha o que eles falam deles mesmos: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Como você se vê? Você pode não usar essa expressão, sou uma gafanhota. Livres, mas não libertos. Sabe como é difícil reeducar as mentes que foram programadas para não se desenvolverem. Como é difícil, mas não é impossível. Você entende que o que nós precisamos é entender os planos de Deus. E Deus entende tanto o que você sente, que Ele deixou já escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 7a, Ele fala assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim Ele é. Então, você já viu que é na alma que está a encrenca. É na alma que está ali, se você imagina que você é, você é. Mas se você imagina que você não é, não tem como. Romanos 12, 2, fala assim a palavra de Deus para nos alimentar, e é por ela que você tem que se alimentar hoje, para você sair daqui mais do que vencedor. E não vivam conforme os padrões deste mundo. É Satanás que coloca esses padrões. Padrão de beleza, padrão de inteligência, padrão de cultura, padrão social. É Satanás que cria tudo isso. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí você vai dizer assim, mas você acabou de falar, Raquel, que Deus não pode fazer nada disso, renovar, mas Ele já deixou escrito. Então, quando você lê, por isso que eu falei que essa é a nossa parte, pegar o que está escrito e acreditar naquilo que está escrito. Essa é a nossa parte. Você acreditando que está escrito, que aquilo é o que Deus tem para você, você vai entender qual é a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Transformação implica em mudança. Tem que haver uma mudança. Deus quer te mudar, Deus quer me mudar. É um processo. Nós vamos passar momentos e muitos momentos, onde ora Ele vai atuar numa área, ora Ele vai trabalhar em outra, mas tudo isso para nos levar até a estatura do varão perfeito. Mas eu e você temos que crer, ler e crer, porque senão nós estamos chamando de Deus de mentiroso. Está escrito, mas não é bem assim. Sabe, nós mudamos de pai. Como assim? Todos nós éramos filhos do diabo, o pai da mentira. O pai da mentira. Só que Deus nos transportou para o reino de Deus. Agora o teu pai não é mais o diabo, agora você tem o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Este sim é teu pai. Não, eu sou órfão. Você não é nada, querido. Você tem pai, vai sempre ter pai. Este é o pai que pode todas as coisas. Não importa se seu pai foi muito bom, se não foi bom, não importa, não é esse o foco. O foco é que o teu pai é aquele que pode todas as coisas.
É Ele que muda todas as coisas. Eu acho isso maravilhoso. Nós somos um espírito. Você se lembra que quando Deus criou o homem, a Bíblia inclusive fala isso, né? Façamos o homem à nossa imagem. O que Deus é? Deus é espírito. Então, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Nós habitamos num corpo físico, mas é na nossa alma que fica a encrenca. É ali que quando você nasce, o teu espírito está ligado com Deus novamente, mas a tua alma é onde mantém todos esses machucados. E é ela que precisa ser reprogramada. É ela que precisa entender o novo mover de Deus na nossa vida. Mente, desejo, vontades, emoções, tudo isso está na alma. É ali que tem que começar a parte mais séria da reprogramação. No Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Oh, gente, que coisa linda. A palavra de Deus, ela quando você lê, não é uma leitura por alto, não é simplesmente, hoje eu tenho que ler um capítulo, desliguei, fechei e acabou. Não, a Bíblia diz, se nós necessitamos de sabedoria, peça a Deus. Quando eu me converti, eu e o Caio, não tinha ninguém para ensinar para nós estávamos sozinhos. A gente abria a Bíblia e quando não entendia, punha um ponto de interrogação. Aí nós começamos, Senhor, traz para nós sabedoria. Foi o teu Espírito que escreveu, foi o seu Espírito que falou, que soprou no ouvido das pessoas. Nunca fizemos nenhum curso, mas quando você lê, aquela palavra vai entrando, você sabe, vai queimando. Você está igual os discípulos de Emaús, que quando estavam ouvindo aquilo, vai te queimando. Por isso que eu sabia que eu precisava trazer essa mensagem, porque enquanto os dois estavam conversando lá nessa semana, eu olhava, eu falava, esse é o ponto, essa é a confirmação. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar ou discernir os pensamentos e propósitos do coração. Querido, aquilo que é mais profundo, ninguém sabe o que você está vendo, pensando, falando, mas Deus sabe. Ninguém sabe qual é a motivação sua, o que está por trás do que você está programando, mas Deus sabe, no mais profundo, e é isso que precisa ser mudado. Por isso que ele fala, filho meu, me dá o teu coração, é isso que precisa ser mudado. Olha o que está na palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, isso é a nossa parte. Nós é que temos que deixar toda impureza, todo acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tem que entrar, tem que produzir vida. Não se esqueça que a nossa parte é falar, mas quando você ouve, lembra a parábola de que ele está falando do semeador, uma parte cai no caminho, ali vem o diabo e já rouba. Depois você tem uma que cai no meio das pedras, essas pedras, coração duro e tudo mais, nasce um pouquinho, você pensa que você é crente, é nada. Tem a outra que nasce no meio dos espinhos, o cuidado, aquilo que concorre. É isso que a palavra está dizendo. Tem coisas que concorrem na nossa vida, vão contra aquele agir de Deus. Somente 1/4 dessas 4 tipos de solo é que vão produzir. E vão dar muito fruto. Então, o processo está dependendo de cada um. Como a gente ouve, como a gente repete, como a gente só cita versículos, você pode decorar, mas ele está fazendo parte da tua vida. Veio uma transformação. Você reparou que a transformação veio através da informação? Ou seja, está confirmando o que a palavra de Deus diz, né? Romanos 10, 17 fala assim, e assim a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo.
A fé vem pelo ouvir, você ouve, e a maneira como você vai guardar essa palavra é o que vai modificar. Então, nem todos aqueles que foram salvos foram libertos. É o espírito do homem que está livre, mas a tua alma ainda está teimando, está prisioneira, está sendo opressa. E nós precisamos nos apropriar do que está escrito. Foi preciso Deus um tempo para ele tirar o Egito de dentro do seu povo, e ele continua tendo que fazer a mesma coisa na nossa vida, na nossa história. Ele tem que tirar muitas coisas que são do Egito e que estavam lá atrás, e que nós continuamos a praticar ainda hoje, sabe? Aquela geração viu aqueles sinais, aquelas maravilhas, mas continuaram duvidando do amor, do poder de Deus, continuaram fazendo as mesmas coisas, murmuraram, foram ingratos, acusaram Deus, que coisa, duvidaram, mas é só eles, né? Nós nunca acontece alguma coisa imprevista, por que Deus, o Senhor deixou acontecer isso? Gente, não tem nada a ver com Deus. Nós estamos vendo, quando você vê a história de Jó, quem está trazendo todo aquele tipo de desgraça, quem trouxe aquele tipo de terremoto, veio fogo dos... foi tudo o diabo, foi tudo o diabo. Mas não estava sendo acusado. O que Jó falava era o quê? Onde eu vou encontrá-lo? Porque eu quero pleitear com ele. Ele queria estar diante de Deus. É tão gostoso quando você lê a passagem, a palavra de Deus, se colocando e vendo que aquilo ali é válido para a tua e para a minha vida, queridos. Nós podemos ser o que Jesus falou que nós vamos ser, os planos de Deus para você. Por que essa palavra, justamente agora, Jesus está voltando, Ele está contando com você para ser sal e luz num mundo caído, Ele está contando com você para fazer aquilo que Ele não faz mais, mas Ele sabe que você pode fazer. Por onde você andar, você pode levar a palavra, você pode levar um testemunho. Você vai falar, mas eu não sei falar, não importa, a Bíblia está dizendo que naquele dia, o Espírito Santo vai falar através de você. É o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus diz, queridos. Muitos vivenciam tanto o passado, que eles deixam de viver o presente, e Deus te chama para viver o hoje. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições. O dia é hoje que é o dia que Deus fala, é hoje que Ele está querendo te trazer essa libertação. A palavra de Deus, conforme ela vem, ela tem que tocar em você, e você precisa saber o que ela está fazendo. Não pode mais viver naquela autocomiseração, naquela autopiedade, aquele tentativa de sempre estar descobrindo o erro do outro, o pecado do outro. Olha, queridos, eu não vou dar nem conta do Caio, apesar de nós dois sermos um. Porque ele é maior de idade e eu sou maior de idade. Ele tem a oportunidade de abrir a Bíblia quantas vezes ele quiser. Ele pode ler a Bíblia quantas vezes ele quiser. E eu também. Nós somos maduros, nós somos adultos, não é assim? Então, cada um é responsabilizado por aquilo que sabe, por aquilo que crê, por aquilo que caminha com Deus. Qual é a estatura que você tem hoje, depois de sei lá quantos anos você já conhece a Deus? O que você já caminhou? O que você já aprendeu com esse Deus? Como você modificou? Aí você vai dizer, mas você não sabe o que fizeram comigo. Realmente eu não sei. Nem você sabe o que aconteceu comigo. E eu não estou negando que isso que você está sentindo não é verdadeiro. Eu não posso imaginar como é que foi a tua reação, quantos anos você... Eu não posso imaginar o que isso causou, mas hoje eu e você temos uma palavrinha chamada graça. O que eu estou dizendo para vocês, se você esqueceu um monte de coisa, é que nós estamos esquecendo o que Jesus já fez por nós. Nós estamos esquecendo, nós estamos aceitando aquelas mentiras, elas estão ficando na nossa mente, na nossa história. Não pode continuar desse jeito. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, Paulinho falando, olha o que ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado,
Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Por que eu trouxe Paulo? Vamos trazer o Paulo para o nosso contexto? O Paulo matou um monte de cristão. Entrava nas casas, tirava as crianças do meio do convívio dos seus pais, prendiam, matava aquelas pessoas. Se ele fosse uma pessoa cheia de autopiedade, lambendo as feridas, ele iria chegar e falar: meu Deus, o Senhor não vai poder nunca me usar. Eu matei teus filhos, eu nunca vou me perdoar. Parece o meu neto falando: eu nunca vou me perdoar o que eu fiz com meu irmão. Paulo tinha motivo para falar isso, gente. Ele poderia ficar numa mesmice e não deixar Deus usá-lo. Mas você tem que esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o seu alvo. É isso que Deus está dizendo. É isso que Ele está falando. Realmente, você foi ferida? Foi. Eu fui machucada? Nós fomos. Mas nós podemos mudar o nosso presente e o nosso futuro somente acreditando no que Deus diz que nós somos. No que Deus disse e colocou ali na palavra dEle, para que eu e você pudéssemos ler e nos apropriar do que está escrito. É o que a palavra diz. Olha que coisa linda. Aprendi uma palavra. Receta. Receta. Receta teu passado. Não é assim? Não é recete? Receta o seu passado. Olha lá. Olha o que está escrito em Isaías 43, 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo, ela está saindo à luz. Oh Deus, é hoje mesmo. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Aleluia! Eu não estou pedindo para você, finja que não aconteceu nada. Não, não é nada disso. Mas eu não posso mais permitir que o meu passado me controle, que as minhas emoções me dominem, que aquelas críticas que fizeram comigo, você não vai dar nada, que você não serve para nada, que você não... Essa semana na nossa célula nós ouvimos o melhor testemunho que eu já ouvi. Se ele abanar a cabeça assim, eu conto. Quinta-feira, estamos lá reunidas, sei lá, nós devíamos estar em mais de 20 mulheres. E na hora do nosso lanchinho, porque crente come, na hora do nosso lanchinho, a gente chama os pastores para eles virem também. Se tiver mais algum homem ali, eles ficam com a gente. E aí eu chamei uma mamãe e pedi para ela, porque ela tinha me contado um pouco antes, um testemunho que mexeu demais comigo. Ela estava contando para nós que o filho dela, que hoje tem 24 anos, tinha sido convidado para ele lecionar num colégio que ele estudou, que era do Bradesco, e que quando ele devia ter, a idade dele eu não me lembro, não importa, mas uma professora chegou para ele era bem novo, e ela virou para ele e falou, chamou a mãe, e falou assim: olha, é melhor você tirar seu filho da escola. Ele não vai dar nada. Ele não vai servir nem para ser. Eu não me conformo com isso. Lixeiro. Ele realmente tinha alguns problemas. Ele tinha um problema de dislexia, ele tinha um problema um pouco de audição, ele também era daltônico, as cores para ele não eram muito claras. Estou falando certo, mãe? Só balança a cabeça. E aí o que aconteceu? Quando a professora falou isso, a mãe disse: Deus, eu não criei filho para isso. E o Senhor não vai deixar isso. E começou, foram mais de 3 anos. Nessa época, quando ela teve que começar a levá-lo para a escola, fazer todas as coisas, fazer terapias, fazer... Você sabe o tanto de médico que tem que ser, ela ainda fica grávida.
E ela batalhou. Esse moço tem 24 anos. Se eu falar para ele ficar em pé, você não vai acreditar quem ele é. Esse homem é formado, esse homem é bonito, esse homem é um homem de Deus. Esse homem tem feito coisa para Jesus. Mas o que eu mais gostei, além do que Deus fez, claro. Quarta-feira passada, ela voltando do médico, ela e o filho precisavam passar correndo no supermercado, e aí eles vão parar lá correndo, a gente pega e vai embora. Quando ela está entrando, ela vê de longe a professora, que agora está aposentada, velhinha. E ela vai até a professora e fala: oi, você lembra de mim? Não foi por vingança, não. Não foi por nada. Foi Deus querendo honrar. Lembro sim. Pois é. Meu filho também está aí, você quer ver? Tiraram até foto. É até ridículo. Um homem desse tamanho e uma mulherzinha desse tamanho. Ele acaba de ser convidado para ser professor, para lecionar lá no Bradesco. Vocês sabem o que é isso, gente? Isso é teu Deus. Isso é o teu Deus. Ele faz o que ninguém mais faz. Ninguém mais faz. E você não precisa querer mostrar, nem vou falar, vou mostrar, eu sou bom mesmo. Nada. Foi Deus que criou, foi Deus purinho. Entrou num... Precisava ser naquela hora. Já imaginou, Spielberg, a cena, né? Anjo para lá, anjo para cá, leva a mulher no mesmo horário, traz, passa no supermercado e tchum. Esse é o nosso Deus. Tem um versículo na Bíblia que me chama muito, fala muito comigo. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Queridos, o que você tem experimentado que você ainda não está voando? Que você ainda não entendeu o que Deus fez na tua vida? Não pense só quem teve uma área negativa é que está errado. De repente você está assim: não, mas antigamente eu tinha dinheiro, eu era casada, eu fui bonita, eu fui jovem, eu tinha emprego, eu tinha saúde. Teu Deus continua sendo o mesmo em todas as etapas da tua vida. Também esses que só vivem lá atrás porque tiveram e agora não têm, também eles podem se tornar críticos, se tornar amargos e também vão precisar da mesma cura. Também é um prisioneiro do seu passado, não entendendo que a boa nova de Jesus é que Ele te liberta das garras do inferno, Ele te liberta de Satanás, Ele faz com que tudo novo comece na sua vida, Ele te dá graça para você correr, para você crescer, para você ser todo o plano dele se cumprindo em você. Se você olhar aqui, queridos, aqui tem um exército dos últimos dias, um exército que pode fazer a diferença. Você foi chamado para reinar com ele, você foi chamado para, enquanto você estiver caminhando, você mostrar para que você veio. Eu vou pedir que você fique em pé. Não se esqueça, entrará, subirá, descerá, caminhará, entrará, sairá, achará pastagem. Depende do que você crê. Eu não sei o nível da tua luta, da tua dor. Eu não sei o nível do que você passou. Mas você não pode continuar sendo aquilo que você era. Leia a Bíblia. Mas eu não consigo entender, querida, a palavra de Deus não é para os entendidos, os eruditos. Bem-aventurado os pobres de espírito. Nós podemos. O que eu estou te convidando hoje é para você aceitar o plano dele, tudo o que ele fez para você dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, pode me usar, que você possa, talvez você não vá ter muito tempo, mas você pode mandar uma palavra, você pode ser um evangelista virtual, mas você tem que entender, você é livre,
Pega essa pessoa que Deus vai te trazer à mente, à memória. Pega essa pessoa, coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. Não precisa se vingar. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus mostrar para que veio. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Vamos orar. Pai amado e querido, como é rico, Pai, como é rico, Pai, te conhecer nessa profundidade. Que riqueza do conhecimento, da glória desse Deus. Ó Senhor, tem que ser pelo Teu Espírito, aquela unção que quebra jugo, aquela unção que nos faz ser libertos, Pai, dessas frases, dessas mentiras, libertos, Senhor, desse castigo que continua sobre nós. Somos velhos, somos maduros e ainda numa área, somos que nem bebês, crianças, Pai. Nós queremos colocar essas vidas nas suas mãos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja hoje o dia da cura, seja hoje o dia da libertação. Vem, doce Espírito, é o teu povo, é a tua família, a família de Deus que está aqui, Pai. Nós estamos aqui precisando do Senhor, nós estamos aqui dizendo para o Senhor, Senhor, cura-nos, Senhor, em nome de Jesus, Você não precisa ser psicólogo, você não precisa, você é embaixador, Até o mundo já está sabendo disso, Pai. Até o mundo está dizendo, você consegue, você é capaz, você pode. O mundo está usando o positivismo, o mundo está usando o coach, Pai. O mundo está usando uma reprogramação, porque eles não têm à disposição, Pai, o que nós temos, que é a Tua palavra, Pai. Vem, doce Espírito, vai arrancando todo o dardo, toda a seta inflamada do diabo, vai quebrando em nome de Jesus toda a palavra que foi maldita, vai cancelando em nome de Jesus tudo aquilo que decretaram na nossa vida. Nós somos o que Deus diz que nós somos, nós temos o que Deus diz que nós temos, nós podemos fazer aquilo que Deus diz que nós podemos. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu recebo a Tua palavra, eu recebo a Tua cura, eu recebo a vitória que há no nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedora, Senhor, eu sei que o Senhor está preparando um povo diferente, para apropriar da Canaã, Pai. Essa Canaã que nós estamos esperando, porque nós vamos ser levados a essa nova Jerusalém, Pai. Mas ali nós teremos trabalho, para poder cuidar, Senhor, para poder tirar leite tem trabalho, Pai. Para poder, Senhor, pegar o mel, Pai, tem que ir em lugar perigoso, Pai. Tem que fazer coisas, tem que ter trabalho, Pai. Tem que ter ousadia, Pai. Então eu te peço, doce Espírito, cada um saindo daqui, Pai, que possa sair, mas está deixando galau, escorregando para o Senhor, lançando sobre o Senhor cada frase, cada dor, cada luta, e podendo experimentar o novo, o especial de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Queridos, agora é a tua parte. Vamos revestir da autoridade do nome de Jesus. Pai, o Senhor colocou uma armadura na nossa mão. O Senhor disse, Pai, que essa armadura iria nos livrar de todo mal no dia mal.
Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, nós nos revestimos dessa armadura, e por causa dela nós queremos enfrentar, nós queremos pisar na cabeça do diabo, toda mentira que ele tem falado. Cada um de vocês vai por si mesmo, não adianta só eu falar, você vai dizendo: eu rejeito, eu não aceito mais sobre a minha vida, eu não vou fazer com que a minha história fique lá presa no passado, eu sou livre, eu aceito o que Deus diz que eu sou, eu faço o que Deus diz que eu posso fazer, eu sou daqueles que não retrocedem, eu tenho a mente de Cristo, eu sou amada do meu Deus, eu me tornei filho de Deus, eu sou cooperador com Deus, eu sou guardião das palavras de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Herdeiro é aquele que recebe tudo, eu recebo tudo do meu Pai, eu sou o que Deus diz que eu sou. Pai, limpa a nossa mente, Satanás, solta as mentes, solta o sentimento, as emoções, esses pensamentos estão sendo quebrados agora, em nome de Jesus Cristo, o Salvador. E é isso que nessa manhã nós fizemos, nós recebemos a tua graça, a tua bênção, a tua libertação e a tua cura, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor desse Deus e Pai, esse Deus que é Criador, Todo-Poderoso, céus e terras, imagine o que Ele pode fazer. Oh Pai, que essa comunhão viva ali, Senhor, com o Espírito Santo, esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Vão na paz, Deus os abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!